E aqui estamos de volta. Sem aeroportos não há aviação. Sem aviação não há um mundo global. Então, verdade lá para Alice, é impossível o mundo como o conhecemos sem estas estruturas que parecem tão simples, mas são tão complexas. Em Portugal, a ANA Aeroportos gera não um, não dois, não três, mas 10 aeroportos. Para nos falar das inovações, da eficiência e da experiência nestas infraestruturas, chama ao palco o CEO da ANA Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonier. Olá, Thierry. Boa tarde, mais uma vez. Prazer. Mais uma vez, boa comunicação. Obrigada. Bom dia a todos. O Portugal Air Summit acolhe-nos este ano num contexto muito diferente do ano passado, em 2021. Lembro-nos que, nesta altura, estávamos a fazer as nossas projeções orçamentais para 2022, com um nível de autoconfiança um bocadinho baixo, uma vez que tínhamos passado os 2 anos anteriores a fazer projeções de tráfego e depois a explicar porque é que elas estavam erradas. Para 2022, portanto, as nossas incertezas eram grandes, mas tínhamos feito tudo para as minimizar, para realizar projeções realistas e prudentes em relação à evolução da situação sanitária e das restrições em vigor para viajar, a propensão a viajar dos passageiros que estiveram frustrados durante 2 anos de imobilidade, o impacto dos waivers e na utilização dos slots aéreos, a evolução dos yields e das taxas de câmbio e o seu impacto na procura, etc, etc. E finalmente estamos aqui, 12 meses depois, e a nossa projeção estava naturalmente errada, mas muito menos do que nos 2 anos anteriores. E hoje venho satisfeito, porque depois destes 2 anos de grandes desafios humanos e económicos, terminaremos provavelmente o ano 2022 com um nível de tráfego muito próximo do ano 2019, em um lugar no pódio europeu da conectividade europeia e aeroportuária. É difícil analisar todos os efeitos que nos levaram a ocupar os primeiros lugares na recuperação do tráfego na Europa. Eu não sei se estaremos algum dia capazes de medir o impacto da invasão russa ou a fraqueza do euro em relação ao dólar para explicar o nosso tráfego de 2022, mas estou certo que os esforços que fizemos durante a pandemia terão contribuído, de certeza, para um regresso mais dinâmico da atividade em Portugal. Os esforços para reduzir as tarifas para os nossos clientes aeronáuticos e não aeronáuticos ajudaram a proteger o seu fluxo de caixa no momento crítico. Os esforços das nossas equipas para reduzir as horas de trabalho e a remuneração permitiram-nos manter a nossa mão de obra e estarmos prontos para a retoma. Os esforços das nossas equipas de marketing, os nossos parceiros do turismo, bem como os incentivos económicos para o desenvolvimento de novas rotas, de novas bases, nos permitiram estar posicionados, estar nos starting blocks para a recuperação do tráfego. E os resultados são visíveis. Foram abertas 2 bases de companhias aéreas nos aeroportos da ANA, a primeira a EasyJet, no aeroporto de Faro, a segunda a Ryanair, na Madeira, com resultados absolutamente expressivos, que se reflitam num crescimento, por exemplo, de 24% de tráfego acima dos valores de 2019 no aeroporto da Madeira. A conectividade do hub de Lisboa supera valores de 2019, mais 1%, comparado finalmente com a média europeia, que está em menos 34%. E o crescimento do tráfego entre 2021 e 2022 no aeroporto de Lisboa será de quase 15 milhões de passageiros. Em um ano só. Um ano de crescimento que equivale ao crescimento muito dinâmico que tivemos durante 6 anos, entre 2013 e 2019. No ano, acrescentamos ao aeroporto de Lisboa mais do equivalente ao aeroporto do Porto. Não devemos subestimar esse desempenho, que foi alcançado sem o caos que nos tinha sido prometido e que outros grandes aeroportos europeus sofreram.
E gostaria aqui de agradecer todos os nossos parceiros, as empresas de assistência, as entidades públicas, as empresas de segurança, o controle de tráfego aéreo, as entidades públicas, a Força Aérea Portuguesa e muitas outras pela mobilização, uma vez que cada uma destas entidades tem um papel fundamental neste desempenho. Portanto, o ano 2022 será um ano de sucesso, que finalmente permitirá ao nosso setor e ao setor do turismo, que dele depende, respirar novamente. Chegou a boa hora. Era tempo para o turismo de recuperar em Portugal. Só podemos saudar, de facto, o aumento dos yields das companhias aéreas, do setor hoteleiro, porque os transportes aéreos e o turismo precisavam de ser reforçados, a fim de apoiar a economia portuguesa, a economia nacional, numa altura em que novas turbulências se aproximam. Enquanto o Orçamento de Estado para 2023 prevê um déficit comercial e uma queda no investimento privado, o turismo voltará, novamente, a ser o principal motor da economia portuguesa. Estamos, portanto, num momento paradoxal de euforia, no regresso ao tráfego de 2019 e também de consciência nos desafios que se avizinham a curto e médio prazo. Sabemos que a inflação elevada levará os consumidores a arbitrarem entre as suas despesas, que o aumento das taxas de juros penalizará os investimentos, que a crise energética terá um impacto no crescimento económico e que, após a tal viagem de vingança de 2022 e a tendência desta vez para o staycation poderá ser reforçada. Mas, por outro lado, também sabemos que os veraneantes podem escolher uma duração mais curta das suas férias, o que não penaliza, de facto, o transporte aéreo. Sabemos que Portugal pode ser um destino de recurso para os viajantes europeus que querem ir menos longe e gastar menos, e que a fraqueza do euro torna o nosso destino competitivo para os viajantes do continente americano. É difícil, portanto, de prever os efeitos combinados destes elementos e, depois, há tudo o que nós não conseguimos prever. Porque a característica das crises, precisamente, é que elas não se anunciam por si próprias. Ninguém tinha colocado nos seus planos de negócios uma Covid ou uma guerra na Ucrânia. Em suma, há 3 coisas que aprendemos nos últimos anos e de quais podemos ter uma certeza absoluta. As nossas projeções de tráfego estão normalmente erradas. A necessidade de mobilidade aérea pode ser momentaneamente afetada por crises, mas é uma necessidade fundamental das populações e da economia. O sucesso a longo prazo da aviação está assegurado se ela se organizar para absorver as turbulências das crises ao longo da viagem e se resolver a grande questão existencial que enfrenta todos os setores da atividade e todos nós individualmente, que é obviamente a redução drástica dos nossos impactos ambientais, com para nós o enfoque particular na luta contra as alterações climáticas. E devemos ser suficientemente conscientes para compreender que estas observações que falei e a incerteza que nos rodeia impõem uma grande dose de disciplina. A forte e rápida redução das nossas emissões de carbono requer um esforço significativo na inovação tecnológica e em orçamento de investimentos muito grandes. Apesar do sector da aviação ser responsável por cerca de 2% das emissões de CO2 no mundo, a percepção do público, dos clientes e das instituições financeiras é diferente. Temos muita visibilidade e a nossa capacidade de atrair talentos e o financiamento também para o nosso crescimento dependerá claramente do nosso desempenho ambiental. Precisamente criar estes recursos
para financiar a nossa transição ambiental, enquanto construímos a nossa capacidade de absorver as crises que surgem e para os quais somos, muitas vezes, os primeiros a sofrer os impactos. Finalmente, precisamos de assegurar que os nossos investimentos em capacidade são progressivos e que são implementados de uma forma reativa. Devemos evitar soluções demasiado grandes ou demasiado tardias face às nossas necessidades de capacidade, pois estas terão necessariamente um custo demasiado elevado para o setor, penalizando a sua resiliência e a sua capacidade de inovar e de se transformar e de abordar a transição ambiental. Estamos satisfeitos, porém, por ver que, neste último ponto, as coisas parecem finalmente estar a avançar, a encaixar-se, e que as fases de decisão política estão a avançar, porque estamos prontos, para mais uma vez investir na infraestrutura e construir uma mobilidade positiva aqui em Portugal. Aliás, o crescimento, há uma visão sustentável da aviação em termos ambientais e sociais, é o propósito assumido pela ANA e pela VINCI Airports. Uma visão sustentável implica compromissos fortes, determinação e os investimentos que referi. Além das alterações climáticas e dos objetivos de descarbonização, que são fulcrais para nós, os outros eixos de ação por nós definidos assentam nos desafios da economia circular, da proteção dos recursos naturais, onde a diminuição dos nossos consumos de água, de energia e a proteção do ambiente natural assumem um papel central. E na VINCI Airports assumimos o compromisso em alcançar emissões líquidas zero no âmbito 1 e 2 até 2030, como foi anunciado recentemente em Faro. Estamos no bom caminho. Em maio obtivemos em 9 dos nossos aeroportos aqui em Portugal o segundo nível mais elevado da Airport Carbon Accreditation da ACI, o nível 4. E temos que notar que atualmente apenas existem 19 aeroportos com esta certificação, com esta acreditação a nível mundial, sendo 9 deles aeroportos portugueses. É com muita satisfação que anuncio que estamos também este ano com o empenho e o reforço das medidas implementadas e a candidatar-nos agora para o nível máximo desta certificação, o nível 4+. Lançamos também o Fórum dos Stakeholders para a gestão global das emissões de carbono, com o objetivo de estabelecer um caminho comum de actuação para a redução global da nossa pegada carbónica, e participam companhias aéreas, handlers, concessionários, autarquias, empresas de transporte coletivo, entre outros atores. Consideramos que as sinergias entre todos os parceiros são uma parte fundamental para o alcance das nossas metas ambientais. As ações implementadas face a estes compromissos ambiciosos permitem-nos já apresentar hoje resultados concretos da nossa política ambiental e de sustentabilidade. 26% de redução das emissões absolutas de carbono, 26% de redução de consumo de energia, 13% de redução dos consumos de água, 38% de redução na produção de resíduos entre 2020 e 2021. Em 2022, obviamente, ainda não temos os resultados, mas vão dar resultados ainda melhores. 97 pontos de carregamento elétrico no aeroporto de Lisboa, mais de 116 na rede, mudança da frota automóvel para viaturas de baixas emissões, o aeroporto de Porto também, o primeiro aeroporto da rede, com o envio nulo, zero resíduos direto para o aterro, a aplicação de zero produto fitossanitário em 5 aeroportos da rede da ANA, Faro, Porto, Ponta Delgada, Beja e Flores, 7.000 árvores plantadas e a entrada em funcionamento da primeira planta fotovoltaica no aeroporto de Faro, com uma produção de eletricidade que equivale a 30% do nosso autoconsumo. Esta é a primeira de várias operações que vão acontecer. Muitas centrais fotovoltaicas vão ser implementadas em vários aeroportos portugueses. Estamos, com a VINCI Airports, a trabalhar em novas soluções ao nível dos Sustainable Aviation Fuels, que é a solução, no curto prazo, para a descarbonização do setor,
e apelamos aqui à mobilização de todos os atores para tornar isto viável e tornar isto uma realidade com fornecimento suficiente deste tipo de combustível a mais curto prazo. E, obviamente, o hidrogênio, a Vinci, com uns parceiros, criou um fundo de 1,5 bilhões de euros para o desenvolvimento de projetos no setor do hidrogênio. Consideramos que os aeroportos são agentes mobilizadores do desenvolvimento e da mobilidade sustentável e, globalmente, e enquanto integrados numa relevante rede internacional, a Vinci, assumimos esta década como a década da transição verde. Neste momento em que se antecipam grandes decisões sobre o futuro do setor, a nossa palavra, a nossa determinação assenta num princípio. Não há soluções de futuro se não se considerarem o bem comum. A sustentabilidade é a maior preocupação e temos que melhorar as nossas condições ambientais. A nossa visão do setor aeroportuário em Portugal é ligar e posicionar Portugal como um destino de qualidade para o turismo, para os negócios, promovendo o desenvolvimento nacional e o desenvolvimento das regiões de forma sustentável. Acreditamos que a inovação e a produção de conhecimento ligados à sustentabilidade vão gerar estas transformações mais disruptivas e mais capazes de concretizar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que estamos a procurar. Termino agradecendo a atenção de todos e a reafirmar que a nossa missão é promover uma gestão aeroportuária de excelência, a gerir de forma eficiente as nossas infraestruturas aeroportuárias, a ligar Portugal ao mundo de uma forma cada vez mais sustentável e a promover uma mobilidade cada vez mais positiva. Muito obrigado.